Este artigo aborda cadernos de artista como um espaço de pensamento e enunciado diante de experiências, posições e deslocamentos no espaço urbano. Considerando assuntos como desenho, corpo, espaço, periferia e escrita, as reflexões se aprofundarão em duas obras de artistas negros. Será adotado um entendimento de caderno que também compreenda, nas suas características de receptividade, informalidade e diversidade, um papel mais ativo, não apenas servindo paralelamente de apoio à elaboração de trabalhos artísticos, mas viabilizando operações que efetivamente participem deles e os constituam. O caderno é um lugar de experiência inacabado, indefinível, imprevisível e incontrolável, descreve Aline Dias, um trabalho de uma vida inteira. O caderno não se instala como as obras com as quais dialoga no processo dos artistas, nem nos fenômenos da própria vida. Assume, portanto, entre ambas as instâncias um estatuto periférico, marginal, rejeitando uma posição central, estável. Tais características, expressas em termos práticos nas possibilidades de um dispositivo que dispõe as condições de elaborar escritas e desenhos em deslocamento, parecem apontar uma afinidade entre o caderno e a realidade dos sujeitos periféricos. Estes têm nas características do caderno inacabado, indefinível, imprevisível e incontrolável, um manancial de recursos para a resistência a serem investidos na experiência viva dos próprios corpos e da língua. É importante que grupos oprimidos resgatem suas experiências e memórias através da língua, como aponta Bell Hooks. A partir desta autora, que alerta para a necessidade em tomar posse da língua como um espaço de resistência, a mudança no modo de pensar sobre a língua e sobre como a usamos necessariamente altera o modo como sabemos o que sabemos, o que configura não apenas uma perspectiva de emancipação dos sujeitos, mas efetivamente uma reformulação epistemológica que deve ser assumida por vozes diversificadas e oprimidas. Alguns trabalhos de arte têm realizado movimentos nesta direção, e em tais trabalhos é possível identificar registros gráficos variados contribuindo em seu desenvolvimento. A primeira obra analisada, Cadernos de África, do artista Paulo Nazaré, é uma série composta por cadernos de artista que seguem processo, desde o ano de 2012. Os cadernos apresentam diversos tamanhos e composição, desde material impresso, cadernos escolares e folhas avulsas ou encadernadas pelo artista. Tem como principal motivador as itinerâncias do artista interessado pela diáspora africana, observando, como consequência contínua do processo colonial, as semelhanças e distinções socioeconômicas entre África e América Latina. A série Cadernos de África inicia em uma viagem do artista que percorreu entre Minas Gerais e os Estados Unidos da América por via terrestre, percorrendo longos trajetos pelas Américas Latina, Central e do Norte a pé, de carro e de ônibus. O caderno de desenho é um dispositivo cujas potencialidades podem ser amplamente exploradas por Paulo Nazaré, por sua adaptabilidade, disponibilidade e receptividade diante da variedade de situações materialmente adversas e imprevisíveis enfrentadas nessas andanças. Os cadernos de África trazem em sua materialidade, carregada de memória, nos registros gráficos, nos vestígios recolhidos, as evidências fragmentárias, mas densamente acumuladas, de uma experiência radical que relaciona fronteira, corpo e língua. A segunda obra analisada chama-se The Desire Project, da artista Grada Quilomba. É uma obra de 2015 a 2016, um trabalho de vídeo-instalação composto em 3 canais exibidos em um mesmo ambiente. Essa obra foi concebida pela artista para a 32ª Bienal de São Paulo em 2016. Cada vídeo apresenta um fundo preto com trilha crescente de tambores. A atenção e o silêncio do espectador são convocadas através de um texto escrito que denuncia e enfrenta as lacunas históricas geradas pelo processo de silenciamento colonial. A artista apresenta a escrita como um território de libertação e de responsabilidade para com a sua história e sua negritude, questionando a autoridade do conhecimento construído e imposto pela supremacia branca. Em um dos vídeos, chamado Enquanto Eu Escrevo, é possível ler um momento. Por que eu escrevo? Eu escrevo quase como uma obrigação, para me encontrar. Enquanto eu escrevo, eu não sou o outro, mas o eu. Não sou o objeto, mas o sujeito. Eu torno-me a que descreve, e não a descrita.
Sobre o processo artístico e a relação com a escrita, Quilomba utiliza anotações em papel para organizar o roteiro e definir como as falas serão exibidas no vídeo, tendo, portanto, o meio gráfico da escrita como lugar do pensamento e recurso que projeta o discurso entre a escuta, a visualidade e o sentido. É possível observar nestes documentos de trabalho a sucessão de momentos de texto, de decisões que não apenas o ajustam, mas o reconstroem de acordo com as instâncias de sua exibição. Sobre o roteiro datilografado, há divisões e notas sobre a sequência de legendagem, observações sobre tradução para outros idiomas, indicações de alteração da posição e supressão de trechos. São anotações que evidenciam o lugar de interseção entre a leitura, a oralidade e a escrita, operando a construção de um discurso contra-hegemônico capaz de identificar e combater o racismo sistêmico em nossas atuais realidades periféricas. Mais do que depósito onde se constroem os registros e demarcações de tempo vivido e do contexto social, o caderno de desenho é onde investimos o desejo de documentar o vivido e viver o documento, de experimentar a escrita e, assim, acessar a passagem entre as margens da arte e da vida. Em sua disposição ao experimental e à indeterminação formal no cruzamento entre o discurso e o visual, o caderno de desenho apresenta-se como lugar fronteiriço e periférico, aberto ao desejo de investigação e experiência, permitindo exercitar a reflexão e a escrita como forma de elaboração de si. O caderno de desenho é, portanto, um dispositivo potente para diferentes práticas de enunciado, um valioso lugar de resistência daqueles até então privados à força das posições de discurso, das narrativas de si e da própria voz.